Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas e propósitos. E o tema do podcast de hoje é empreendendo no ramo de distribuição de produtos químicos. E para tratar desse assunto, trouxemos dois empreendedores no segmento. Oséias Marcelino dos Reis, ele que é empreendedor, gestor comercial há 20 anos e graduado em gestão comercial e sócio-diretor da Minersul. Seja bem-vindo, Oséias. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa, né? A nossa luta de todo dia, né, Paulo? Então, fico lisonjeado aí pelo convite, por estar aqui com vocês, é muito gratificante. Joia, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que essa correria do empreendedorismo não é fácil, mas estar aqui deixa a gente feliz, tá bom? Pela presença de vocês. Acompanhando Oséias, Paulo Marcelo Fernandes, empreendedor, técnico, químico e administrador e atuante no mercado brasileiro de química há 18 anos. E sócio-diretor da Minersul. Seja bem-vindo, Paulo. Exatamente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ismael, pela oportunidade. Obrigado a Conexo, né, pela oportunidade de estarmos aqui nos apresentando e apresentando um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia para todos que estão aí nos assistindo. Sem dúvida. Vai ser muito bacana esse bate-papo, porque a gente vai falar sobre indústria, sobre química, sobre vários produtos que vocês trabalham e a história de vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita gente curiosa para saber como é que funciona e como é que vocês chegaram onde vocês estão. Para compartilhar também conhecimento, Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. E comercial também, né, Ismael? Comercial também. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E é sempre um prazer estar aqui, Lucas, compartilhando informações e aprendendo muito a cada dia que a gente está aqui. Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui falando com dois empreendedores. Porque, olha, eu tiro o chapéu para quem empreende, para quem se arrisca, para quem corre risco. Eu costumo falar para minha equipe comercial 3 coisas, mas eu quero focar na última aqui. Eu trago para eles 3 pilares. Primeiro, eles têm que ter um propósito muito bem claro e definido para estar onde estão trabalhando comigo na outra empresa que eu faço a gestão comercial. Segundo, eles têm que ter uma mentalidade forte, né? Porque vai ter adversidades, eles têm que estar com a mentalidade forte para poder passar junto por essas adversidades. E terceiro, eles têm que ter o skin the game, que é o que o empresário tem. Porque eles têm que sentir na pele os riscos do empreendedorismo junto. E eu gosto de tratar principalmente com os meus... a maioria dos meus vendedores, eles são autônomos. Então, eles sofrem junto. Porque se não vendeu, não tem faturamento. E como é que é? Empreendedor, se não vender? Não ganha. Então, esse é o skin the game. Eu admiro quem empreende. Porque quem empreende é quem realmente carrega aí o país, carrega a sociedade, carrega... Eu vou falar de novo aqui. Eu gosto de um dado que sai nos noticiários bem assim, ó. Porque o governo gerou, um exemplo, 1 milhão de empregos. Quem gerou o emprego foi o empreendedor, não foi o governo. Mas tá tudo bem, é só isso que eu queria pontuar e dizer assim, parabéns pelas escolhas que vocês fizeram, que é de empreender e transformar vidas. Gostaria de conversar com você, Oséias, e também com o Paulo, como que vocês ingressaram no ramo do empreendedorismo, porque ele é muito amplo, né? De repente, hoje vocês estão com a empresa Minersul, mas essa empresa já vem lá de trás ou você começou com uma vertente empreendedora e foi mudando até chegar na potência que vocês são hoje? Muito bem, Lucas. Então, na verdade, rapaz, eu sou apaixonado por vendas, né? Dois, então. Muito cedo eu aprendi. Eu costumo contar o seguinte, eu tinha 9 anos de idade, comecei a trabalhar muito cedo, né? Então minha mãe falou assim para mim, deu 2 cestas de alface para mim, botou um em cada braço e falou para mim o seguinte, filho, vai e vende. E eu fui, e continuo vendendo até hoje, né? Então, minha vida, você está indo até hoje? Sou apaixonado, sabe? Eu sou um amante da venda, assim. Eu não vejo o vendedor como, sabe, um ofício assim simples. É um ofício científico, requer treinamento, requer dedicação, requer respeito, né? Ao cliente. Não vou nem falar cliente, respeito ao semelhante, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa grandiosa, assim. Eu me sinto orgulho de ser vendedor, né? Eu falo essa mesma coisa para as pessoas que perguntam. Hoje eu estou gestor, mas eu sou vendedor. E é diferente, é vendedor por opção. Sim. Não por falta de oportunidade em qualquer outra área. Porque eu já fiz muita entrevista para contratar vendedores e, infelizmente, era terrível os feedbacks que a gente encontrava na hora de fazer uma dinâmica. Porque estava lá, preciso de um vendedor, uma remuneração X, Y e tal, comissão, etc., resultados e tal.
Daí a gente ia pra parte que... Porque o papel, ele aceita tudo, né? Sim. Daí a gente vai fazer a dinâmica. Conte um pouco pra gente dos seus últimos 3 empregos nessa ordem, o antepenúltimo, o penúltimo e o último. Aí a pessoa começa no antepenúltimo, a gente já ripa na pergunta. Era quantos vendedores? Não tinha vendedor, era eu e mais um só. Ou seja, é diferente. As pessoas às vezes confundem o vender com realmente fazer um atendimento, que é totalmente diferente, porque o vender exige técnica, né? Exatamente. Não é simplesmente venda, né? Às vezes muitos se intitulam vendedor, né? Isso, exatamente. Não é eu sou vendedor. Mas se é vendedor, às vezes você não é vendedor, você é um tirador de pedido, vamos dizer assim. Tira pedido. Então, para ser vendedor, o cara tem que ser além do vendedor, né? Tem que ter um bom relacionamento, tem que ter dinâmica, exatamente, persuasão, tem que vestir a camisa do teu negócio ou da tua empresa. Ou da empresa. Você chegar lá e, cara, eu sou representante dessa empresa, sou vendedor dessa empresa e vim aqui não te oferecer um produto, às vezes oferecer uma solução. Compartilhar benefício. Eu acho assim, a venda, ela tem... É um processo científico, como muitas outras aí, atividades aí, né? Profissionais, né? Mas o que eu acho legal da venda é que você entra no universo do seu cliente, né? Então o cliente chegou para você ali, às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer, na maioria das vezes, né? Então você não vende produto, você vende esclarecimento, né? Você vende orientação, você vende confiança, né? Então o pacote vai muito além do produto simplesmente, né? Então quando você, assim, eu penso o seguinte, né? Eu dirigi várias equipes de venda ao longo da minha vida, né? Então, se o vendedor fez uma venda ali, trabalhada, sabe? Aquele, né? Ele não se vibrar no final da venda, né? Quando ele cumprimenta o cliente, cara, quando ele cumprimenta o cliente, está feliz, cara, você não sentiu um friozinho, aquele sentimento, muda de profissão, cara. Você tem que viver, você tem que, né, ter orgulho, você tem que... Acho que venda é isso. Eu me empolgo quando eu falo de venda. Eu também. Foi essa hora que você falou de venda, eu falei, vou por aí mesmo, que aí eu tô em casa. Esse é o caminho. Então, mas a sua pergunta, sendo mais direto, né, você perguntou como é que a gente começou no empreendedorismo, né? Como eu falei, eu comecei com vendas, né? E a vida foi me levando... Eu trabalhei em vários negócios, eu tive empresa de eletrodoméstico, né? Depois eu fui gestor de empresa em uma rede grande de eletrodoméstico. E depois eu fui gerir o negócio de química, depois de muitos anos, né? E aí foi tomando rumo a vida, mandando para um lugar, outro, né? Passei em São Paulo, passei em Minas, vim parar aqui em Curitiba, né? E nessa trajetória, em um dado momento do caminho, encontrei o Paulo, que é meu amigo, meu sócio, meu amigo, né? E aí ali a gente encontrou vários links aí, né? Da profissão ali, e a gente acabou juntando as forças aí, né? Faz tempo que vocês são sócios? 5 anos já, né? 5 anos já. Já faz algum tempo. Se mentiu, foi junto, foi ensaiado. 5 anos. Saiu junto. É verídico. Digo a verdade. Então, é legal essa parte, porque assim, eu vivi um momento assim, bem complicado, assim, tive vários problemas. Ao longo da vida você vai aprendendo, né? Eu penso que tudo é evolução, né? Seja na vida, seja nos negócios, né? E aquele momento é um momento meio dramático ali dos negócios, né? Então, estava com dificuldades financeiras. E o Paulo também, né? Eu me lembro, vou contar, não vou detalhar, porque senão vai ficar até meia-noite aqui ou mais, né? Mas eu me lembro que o Paulo, eu morava em Mafra, e ele veio... É isso, justamente. E ele veio para fazer um trabalho aqui em Curitiba, né? Que o negócio dele não deu certo também, por outras razões aí. Em Mafra não, eu morava em Guaramirim. Né? Guaramirim, isso mesmo. Tinha empresa em Guaramirim e fechei. E na mesma semana eu vim para Curitiba, né? Sem destino. Mas é próximo ali, Guaramirim e Mafra? Dá uns 100 quilômetros. Pois é, mas aí ele chega em Curitiba para trabalhar com uma pessoa, né? Até um amigo nosso também, né? Mas não deu certo. Ele chegou na casa da pessoa, ele estava tendo uma confusão familiar lá e tal. E aí ele falou, não podia ficar ali. Só que não tinha nem dinheiro para voltar, para pôr combustível, né? Isso que é a história de empreendedor. Vai arriscando tudo mesmo. Aí, esse é o skin the game mesmo. Sentir na pele o risco. Aí ele me ligou, Zéias, cara, você tem imposto aí para mim? Porque, né? Eu falei, claro, pô, é meu amigo, né? Aí ele foi na minha casa, a gente... arrumei um espaço para ele lá e assim foi, né? E aí ele ficou fazendo um trabalho aí, ficou em casa, né?
E aí a gente começou a se identificar assim profissionalmente, né? Então, aí com o tempo, resumindo a história, né? Eu falo, pô, a gente podia montar, já que você tem um contato aí em São Paulo, um contato comercial com várias empresas, você tem, né, esse conhecimento técnico que eu não tenho, ele que faz essa parte na empresa, né? E então a gente podia juntar as forças aí e tentar um negócio, né? Eu falei, bom, vamos começar um negócio. O que você tem? Ele falou, não tenho nada. Eu falei, eu tenho dívida. Então é agora que vai dar certo. Vamos agora. usar isso aí. Aí começamos o negócio e estamos até hoje. Essa foi a história nossa. Começamos com... Aí, só para finalizar aqui essa parte, aí a gente fala, poxa vida, mas agora eu tenho muitas dívidas e tal, e nós temos 2 caminhos para seguir. O primeiro caminho é a opção A. A gente... segura os fornecedores, abre outra empresa e deixa aquele congelado ali, porque quando mais para frente a gente tiver condição a gente acerta. Justo. Ou a gente começa o negócio de frente, encarando o problema de frente e não monta assim, liga para todos os fornecedores, fala, cara, eu vou acertar com você, tudo, e fizemos assim, né, Paulo? Exatamente. Ele falou, qual opção escolher? A ou B? Ele falou B, então fechado. E aí, desde então, a gente foi se reerguendo e estamos hoje numa situação assim, tranquila, assim, vou dizer, né? Você falou que ele tem uma pegada mais técnica. Mais técnica. Você tem uma outra função. Mais administrativa. Administrativa. E é realmente assim que funciona uma sociedade, porque os iguais, eles se anulam, né? Isso. Então vocês, como tem frentes diferentes, se completam. E complementando, Lucas, esse episódio, essa parte da história, quando eu decidi fechar a minha empresa lá em Guaramirim e vim para Curitiba, eu estava empreendendo, já estava há 5 anos empreendendo, só que quando você começa a empreender, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Então, você tenta de tudo. Só que falta, né? E chega um momento que você tem que decidir, cara, eu tenho que buscar recurso, ou eu encerro, ou eu continuo, eu busco um sócio, tomar decisões a todo momento. Exatamente. Né? E eu decidi, naquele momento, junto com meu irmão, que era sócio na época, a encerrar. Não, vamos encerrar. A gente já estava constituindo dívidas, não lucros. Então, vamos encerrar. Vamos encerrar e depois a gente vê como é que faz com o que vai ficar para trás. O que vai ficar para trás, dívidas. Encerramos, tudo certinho. E eu vim para Curitiba, na mesma semana. Esse parceiro nosso, inclusive, que é químico, me convidou, vem trabalhar comigo aqui, eu tenho uma fábrica só que infelizmente não deu certo. Às vezes as coisas que não é para dar certo não adianta. Não dá certo. Não tem nem explicação, só não dá. Só não acontece. E como o Zé falou ali, já mencionou, eu vim para cá com o carro emprestado do meu pai. Que ano que foi isso então? 2017? 2016? 5 anos, mais ou menos. Não sei se iniciaram. Né? Eu vim para cá com o dinheiro só da gasolina, não tinha como voltar. Eu vou e é só ida. É só ida. E o Zé falou, não deu certo, liguei para o Zé. Eles tinham uma relação já de amizade, né? Eu comprava, ele era meu fornecedor. Então, falando de empreendedorismo, cara, quando você quer empreender, cara, ninguém segura, cara. Ninguém segura. E eu já tinha isso na minha cabeça de empreender. Eu vim para cá para abrir outro negócio para mim. Eu não sabia o que era ainda. Só que 18 anos já nas costas, né? No mesmo segmento. Cara, não tinha como pender para outro lado, cara. Vou abrir uma totalmente contrário ali exatamente. Da atividade. Cara, e deu... Pô, chegou assim, eu acho que uniu, como o Zé falou ali, a parte administrativa, o útil com o agradável. O que faltava... A parte técnica. O que faltava para você seguir o caminho ali, né, cara? E, graças a Deus, hoje a gente está aí há 5 anos já. Que legal. Numa trajetória aí de sucesso, né, Zé? Então, eu tenho um pensamento, acho que o Paulo compartilha também, né? Eu acho assim, qualquer tipo de empreendedorismo, qualquer tipo de empreendimento que você queira desenvolver, seja uma empresa, sei lá, qualquer coisa que você queira começar a trabalhar ali em termos de empreendedorismo, né? Eu acho que uma empresa, vamos pensar como uma empresa como exemplo, né? Ela é alicerçada em 3 pilares, né, na minha opinião, né? Eu acho que assim, o primeiro pilar é a parte de investimento, né? Você tem que ter um capital para você começar, né? Sem dúvida. Não tem como. Você vai começar um negócio, você tem um capital inicial ali, né? O segundo é o conhecimento.
Então, esse é fundamental também. Tem como você começar um negócio sem você Com saber. dinheiro e sem entender nada. Exatamente. Não, Você tem que saber. algo vai dar errado. Acerca, não fala só o produto. Vai fabricar grafiato, por exemplo, que é um dos nossos clientes. Né? Eu sei fabricar, mas eu não sei sobre o cliente, não sei sobre a administração, eu não sei. Né? Não tem como. Vai dar errado. Né? Então, conhecimento acerca do seu público-alvo, né? Do seu fornecedor, tudo mais. Isso tudo envolve conhecimento. Né? E o terceiro, acho que é tão importante quanto os outros dois, né? É o merecimento. Então, o que é o merecimento? É aquilo que você se doa para a sua proposta, né? Como é que você se entrega aquele negócio, né? Então, como é que qual que é a sua finalidade ali, né? Qual que é a sua intenção dentro do mercado? Porque como é que você trata seus funcionários, os seus clientes, os fornecedores, né? A sua família, enfim. O que você faz no meio social ali, né? Que você ocupa um espaço ali, né? Isso é importante. Então, resumindo, o primeiro, esse é um pensamento, tá? Eu vou até anotar, porque você fala com uma propriedade de vivência. Isso. Né? Então, para quem está acompanhando, ó, isso aqui é para quem é empreendedor nato. Né? Olha as dicas que ele está passando aqui. Os 3 pilares. Isso, os 3 pilares. Então, o primeiro pilar, vou resumir agora, né? O primeiro, ele é material. Então, veja bem, o primeiro é material. Então, porque envolve investimento, envolve o que você precisa ter em termos de capital, né? O segundo é intelectual. Então, seja o seu conhecimento acadêmico, né? Agora, o terceiro é o merecimento. Então, esse é espiritual. É o que você vai conseguir atingir com o seu esforço, sabe? Então, infelizmente, nós temos casos, né, de clientes, né, Paulo, que o cara trabalha que nem um cavalo. Sabe? Conhece o que está fazendo, só que você vê que ele não prospera no negócio porque não tem o terceiro pilar. Então, né? merecimento. Então, só para fechar, assim, ó, eu acho que desses 3 pilares, o primeiro, você pode terceirizar, né? Você pode, sei lá, emprestar um dinheiro, pode contratar, sei lá, fazer um sócio aí que queira investir e tal, né? O segundo, você também pode. Você pode contratar alguém, você pode fazer um curso. Agora, o terceiro não tem chabu, cara. Tem como o terceiro é contigo. Você tem que ir lá e tem que fazer acontecer, cara. Você tem que se doar, você tem que colocar o seu coração no negócio. Né? Se você tiver só o corpo ali, cara, sua mente, pô, eu sei tudo. Mas se seu coração não estiver presente no seu negócio, cara, esquece. Não vai dar boa. Não vai dar boa. Né? Então, esse que é o pensamento meu. E o Paulo acho que compartilha isso também, né, Paulo? Exatamente. E, na verdade, isso é o que a gente implanta na empresa hoje, né, às vezes. Até para os nossos funcionários, né? Então, o funcionário tem que se entregar. Ele tem que estar de coração na empresa, né? Vestir a camisa e... querer estar ali, participar das decisões, chegar no final do mês, bater a meta, vibrar com aquele resultado. Ele falando de venda aqui, ele deve fazer um barulheiro lá, pessoal. Bateu a meta. Sim, é venda. E tem que comemorar resultado positivo. Tem que comemorar. Sim. Tem, A meta tem que estar bem clara pro time, bateu, tem que comemorar, tem que festejar. Eu acho assim, dentro de uma empresa, um quadro de funcionário ali, todos têm que se sentir importante, cara. Então, o cara trabalha na NASA, auxiliar de limpeza. Cara, não importa, tá mandando um homem pra lua, cara. Mas eu limpo o banheiro, não importa. Você tem a importância da empresa, entende? Então, assim, dentro da minha empresa do Paulo, eu e o Paulo pensamos igual. O respeito que a gente tem pelo funcionário, seja ele hoje não temos assim tanto executivo, né? Mas seja ele executivo, seja ele executor, operador, cara, tanto faz. Gestão de fábrica para nós o respeito, assim, primeiro a gente encara ele como semelhante, né? Como, né? Tem a pessoa que tem as mesmas necessidades que a gente, né? E depois a gente encara no âmbito profissional, né? Aí tem algumas condições que a gente precisa orientar e tudo mais, mas isso dentro da empresa nossa, graças a Deus, a gente consegue ter esse clima de respeito mútuo, né, Paulo? Acho que hoje disse nível que para nós é muito gratificante. Você falou uma coisa interessante, José, sobre o terceiro pilar, merecimento. Tem muitas pessoas que a gente, né, Lucas, a gente acaba fazendo algumas consultorias, visitando algumas empresas, que tem tudo para dar certo. Tudo. Sim. Tem dinheiro, tem tudo, mas não consegue se estruturar, não consegue se organizar e sempre vive numa situação meio complicada. Tem muito a ver com a questão do pilar merecimento, né? Sim. Dentro dessa linha de pensamento,
Exatamente. Eu acredito que possa ter, sim, alguma coisa relacionada. Eu nunca tinha ouvido, por isso que eu anotei. Não anotei pra fazer graça aqui, não. É pra guardar, porque isso aqui custa caro, essa conversa aqui. Olha os leões que a gente tá aqui, os empreendedores. Isso aqui é de história de vida. Ele fez um resumo aqui que ele passou. Né? E realmente faz total sentido, porque investimento você pode ter alguém para captar o recurso. Sim. Conhecimento, você não tem um conhecimento, mas você vai lá e contrata alguém que sabe fazer. Exatamente. Agora, o merecimento, meu amigo. Se você botar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, ou fazer uma entrega, ou fazer além do que precisa ser feito, é você com você mesmo. E se não acontecer, pode até ser que vá ali, mas se depender desse ponto ali, se você não tiver essa entrega, não vai. E compartilhar esse merecimento ou esse nível de entrega com os colaboradores, com quem está presente na empresa, é sensacional, porque eles acabam, né, aquilo que você falou, estando junto, presente, participativos e fazendo parte do corpo da empresa. Só que para ele chegar nesse ponto de fazer parte do corpo da empresa, vai muito também da parte da gestão, que é o que vocês fazem, e poder replicar isso, que é dar para ele também uma importância para ele. Falar, pô, cara, estou aqui, os caras me olham e tal, faço entrega, eles comemoram e tal. E trazer essa responsabilidade para eles também poder ter esse merecimento e essa entrega. Levar também, né, Lucas, que nem o Paulo falou com relação... Paulo e o Zé já falaram com relação ao coração, né? Colocar o coração no negócio. Então, cara, se você está fazendo alguma coisa, você vai empreender. Se você for empreender, você tem que saber que você tem que empreender, mas tem que colocar o coração no negócio. Tem que fazer mesmo, fazer o teu melhor todos os dias, entrega. E é isso. Empreender é isso no Brasil hoje. Enfim, acho que em todo lugar, né? Empreender, você tem que fazer o teu melhor todos os dias. Você não sabe o que vai acontecer o outro dia, vive o hoje e amanhã. Né? Eu acho que está relacionado a isso, né? Empreender está relacionado a isso. Eu queria tratar um pouco mais a fundo do mercado que vocês trabalham. A gente falou sobre empreendedorismo, que é maravilhoso. Falou sobre vendas, que é maravilhoso. Comemoração de metas, que eu acho espetacular. Espetacular. A gente poderia ficar falando de vendas aqui umas 3 horas, mas vamos lá. Vamos falar do negócio de vocês, que vocês são empreendedores. Qual é o ramo que vocês atuam? Qual é a entrega? O que de fato vocês fazem? O que a Minersul faz hoje? Então, hoje a Minersul nós atendemos aí o mercado de revestimentos imobiliários, né? Atendemos fábricas de tinta, grafiatos, né? Textura em geral, né? Massa corrida, todos esses produtos para revestimento imobiliário, né? Bom, como eu falei ainda há pouco de vendas, acabo voltando um pouquinho sempre, não tem jeito. Não né? tem jeito. Então a gente vende hoje produtos, tudo que... Você vai montar uma fábrica de tinta, nós temos tudo que você precisa. Então, nós temos como assim, meta atender o cliente de maneira plena, né? Então, se tem algum produto que o cliente usa, né? E nós não temos nossos estoques, nós passamos a ter. Né? Nós buscamos entender o mercado e trazer esse produto. Entender a demanda que o mercado pede. Exatamente. Não adianta você atender o cliente com X, tá? Mas, Paulo, ô Zé, vou ter que fazer uma compra com mais um fornecedor porque você não tem. Pô, peraí, deixa eu entender. Se fazer sentido, passa a fazer parte do seu portfólio, isso? Isso, justamente. Você fala de portfólio, né? Portfólio contempla somente produtos, né? Mas só que além disso, a gente oferece para o cliente nosso hoje todo um respaldo técnico, né? Então o cliente ele tem dúvida com relação ao produto, né? Eu não vou ficar falando da concorrência, né? Mas o concorrente nosso, a maior parte... Só essa, vamos falar só essa. Então ele vai lá e vende produto, né? A gente vende produto também, né? Um preço justo, né? De produto de qualidade. Mas quando tem um problema técnico na fábrica dele, o Paulo sai da mesa dele lá e vai na fábrica dele. Fala, olha, isso aqui serviço, essa assessoria. Assessoria. A gente vai lá sem custo nenhum. Cara, tem um problema no seu material aqui. Vamos ver, vamos entender, né? Então o Paulo tem o conhecimento técnico dele, né? Ele chega ali e tenta entender o que aconteceu e dar uma solução para o cliente, né? Então isso... Se o Paulo, mesmo com a experiência que ele tem, ele não conseguir resolver, a gente passa para alguém mais perito no assunto ainda, né? Para os parceiros nossos que são químicos, engenheiros químicos aí, das fábricas também, né? Que é difícil, porque o Paulo entende demais. Justamente. 99% das coisas ele resolve, né? Eu falo que eu entendo, mas assim, a gente nunca entende tudo, né? Sempre tem algo novo, né? Então, o que eu sei, eu tento passar para os clientes. E como o Zé falou, essa é a nossa proposta. Atender o cliente de forma plana.
Desde o início, o cara quer iniciar uma indústria de tinta, a gente faz o processo não faz o processo de abertura de empresa, que isso o cara tem que... Mas o cara se inicia, equipamento, que equipamento comprar... Até a parte do equipamento? Equipamento. Não, vocês dão uma consultoria. Administração também. Isso. Precificação de produto, tudo. Exatamente. Não. Vocês estão no outro nível. Aí, não, mas aí por isso que eu quis falar da concorrência, né? Os caras fazem a venda do produto, você faz uma consultoria técnica para a pessoa. Você me ensina, cara. Tem um exemplo que eu gosto de citar quando a gente está conversando, né? A gente nunca teve num momento tão importante assim, né? Frente ao Conexo aí, né? Geralmente é num barzinho, no papo, né, Paulo? Olha que diferente que tá a roda de conversa. Justamente. Né? Mas tem um cliente que eu gosto de lembrar, assim, que esse cliente ele não fabricava revestimento, não fabricava, né? E ele tinha o desejo de fabricar, porque o fornecedor dele estava com um problema e tal, ele é uma construtora, né, Paulo? Ele é um empreiteiro. É um empreiteiro. E ele falou, poxa vida, mas eu tenho condição de comprar, porque ele tem uma demanda muito grande dele mesmo, né? Então ele procurou a gente. Na nossa leitura ali do cliente ali, né? Vimos que é um cara bom, um cara sério, né? Falei, poxa vida, né? Podemos investir nesse cara aí, né? Falei pro Paulo, né? Então nós começamos a trabalhar, dar um apoio para ele. Um apoio mesmo, ajuda, né? E então esse cliente que não existia no mercado, nós criamos esse cliente. O Paulo foi com ele a comprar equipamento para ele começar uma fábrica. Demos sugestão de químicos para ele poder começar a trabalhar, né, Paulo? Sim, exatamente. E aí ele começou a trabalhar seguindo a orientação do Paulo. O Paulo ia na fábrica dele, de passo a passo, desde a introdução dos equipamentos, tudo, né? Justamente esse foi um cliente que iniciou-se do zero. Do zero, não existia o cliente. A gente criou o cliente, né, Paulo? Ele não sabia o que era, não fazia noção do que era, qual era a função das matérias-primas. Então você realmente explicou para ele e fez com que ele se tornasse o empreendedor que ele é hoje. Isso. Exatamente. E aí o que acontece? Esse cliente nosso, ele figura aí sempre top 5 do nosso faturamento. Então ele representa um faturamento importante para vocês. Olha que legal, vocês construíram um cliente para vocês. Isso. Foram lá, deram oportunidade para ele, deram as ferramentas para ele. Isso. E ele passou hoje a ser um número representativo ali no seu faturamento, nos seus relatórios. Justo. E não tem, né? Não tem, como que diz aquele plano da Oi lá, que tem que ter carência. Não tem nada disso, não. Ele compra se ele quiser. A gente foi lá e fez a nossa parte, né? Sem custo nenhum, né? Então o cliente hoje ele está feliz com a gente, ele continua comprando, né? Interessante é que o concorrente às vezes passa para ele o preço, a tabela de preço, ele chega e fala, Zé, eu nem olhei, tá aqui a tabela do seu concorrente, vê o que você faz para mim aí. Então agora tem confiança, então, isso aí que eu falei no início das vendas. Isso que eu ia falar. Cara, isso é para nós. Não técnica, mas isso é um processo da venda, porque a venda não é preço, é o que você entrega de fato. Confia na gente, né? Justamente. Então, acho que é bem isso mesmo. A pessoa não vai querer comprar um produto por uma diferença ali X sem conhecer, mas vai chegar para você e falar, Zé, Paulo, seguinte, pô, vocês são os caras, né? Vocês me deram oportunidade, eu tenho isso. Cara, vê logo que dá para fazer. Você me conhece, eu conheço vocês e vamos para cima. Perfeito. Não é preço. Hoje eu vou e frequento espaços, por exemplo, pizzaria, restaurante, etc e tal, que tem lugares mais baratos, só que pelo atendimento... Vou dar um exemplo claro, barbearia. O Paulo que tá com a barba feita. Tá bem preparado. Eu não tive esse tempo. Renan, tava sem horário lá, o barbeiro. Então, tem barbearia que é barato. R$50 faz tudo. Pô, tem outros que é 100, 100 e poucos, mas você vai pelo que o cara te entrega. Pelo profissional mesmo, não pelo valor. Aí volta para aquela conversa inicial nossa, que é a técnica de venda, né? Porque o preço ele é o quarto item ali que você coloca em discussão na mesa, né? Porque antes disso tem uma série de coisas que você precisa tratar antes. E legal a forma que vocês conduziram esse cliente de vocês. É uma forma diferente, mas olha o resultado que gerou para você. Se ele vai numa outra empresa e faz isso, a empresa nem vai dar essa importância para ele, né? Vocês deram e conseguiram um cliente ali que nunca mais perde. É muito legal que vocês trouxeram a confiança, né? Que nem você falou, ó, a gente construiu o cliente pra gente, que hoje é representativo, mas a confiança que vocês têm de falar, ó,
Você não tem nenhum compromisso com a gente, você vai comprar, né? Você não tem compromisso de comprar comigo, não. Você pode comprar onde você quiser e a confiança do cliente que traz para vocês, né? A tabela está aqui, nem olhei. Né? Então, isso é gratificante para quem está do outro lado, está recebendo essa mensagem. Né? Tipo, nem olhei, vê o que você faz. Eu não encontrei o termo correto aqui logo, eu quis dizer fidelidade. Fidelidade. As companhias de telefone, você fidelizou. Ainda mais as companhias de telefone que você assina a fidelidade. Você fica um ano comprando ele. Nós não tem esse negócio, não. A gente vai lá, a gente investe no cliente. Contrato ali é um ano. É um ano. Sacanagem. Então, nós não. Nós vamos lá com o cliente, ensina ele a trabalhar. O Paulo vai lá e eu falo a gente, mas o Paulo que faz essa parte. A gente dá gente é o Paulo. A gente dá todo o apoio para ele, justamente. Dá todo o apoio para ele. Depois, se ele quiser amanhã ir comprar no nosso concorrente, paciência. Mas hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem os nossos clientes mantêm uma carteira ativa, né? Ali, sabe, o tempo todo. O cliente não para de comprar, né? Mas Lucas, José, acho que vale salientar que esse cliente em especial, né, ele tem um diferencial. Ele é um dos, né? Ele é empreendedor também, né, José? Empreendedor também. Então a visão dele já é diferente. Então você dos 3 pilares, ele só não tem o pilar do meio, que é a parte intelectual, conhecimento. O de conhecimento. Então o conhecimento ele está adquirindo agora. Pegou com vocês um pouco. Exatamente. Sim. Vocês passaram conhecimento para ele. Sim. Exatamente. E ele tem tudo isso daí. E faz 2 anos que ele está produzindo, está com a fábrica. Ele está bombando. 2 anos e ele está, cara... Decolando. Exatamente. Está investindo em equipamento agora, já está com químico dentro da indústria dele. Então, é um cliente que se destaca e ele já vai saindo do como eu posso falar, ele está se separando dos outros. Ele está se desvencilhando das outras empresas que fazem a mesma coisa. Ele já está subindo um patamar. Porque a visão dele é isso que você falou, é visão empreendedora. Exatamente. Ele tem uma veia empreendedora diferente. Ele já vem de empreendedor porque ele tinha já empreiteira, já tinha vários funcionários. Então ele já... ele mudou o ramo. Não, ele está no mesmo ramo. Está no mesmo ramo. Ele mantém... Aí o que acontece? A empresa dele de construção, é cliente da empresa dele de revestimento. Ele fica ali trocando compra e venda. Vou vender, vou comprar agora. Isso, e além disso, atender outros clientes também, né? Então, mas assim, voltando para a pergunta principal, né? A nossa proposta no mercado, né? Então, a gente sempre tem, quando a gente busca um cliente, a nossa intenção é atender ele de forma plena, tudo que ele precisa. Então, com isso, a gente tem vários clientes hoje que compram tudo com a gente. Ele tem um único fornecedor. Somos nós. Mais prático, né? E aí, a gente tem um compromisso também. Você imagina... Ô, Zé, manda para mim uma resina. Putz, acabou a resina. Não pode, né? Então, a gente tem todo um compromisso com o cliente. Tem que imaginar que o cliente... como é que eu posso dizer? O depósito dele é o nosso, entende? Então, não pode. Então, a gente tem cuidado com o controle de estoque, né? A nossa administração, nesse sentido, é muito rigorosa. A gente leva muito a fio ali, né? Sério, o que você tem de volume, porque... o cara te ligar, o cliente te ligar, ele vai querer o produto. Isso tem que ter. Não tem como falar não. Senão você abre margem também, né? Se falar não, você abre uma margem para ele... Justo, né? E começar a ver o mercado. Exatamente. Falando um pouquinho de controles. Você citou controles, acho interessante. Quais os principais controles de uma empresa, que nem no caso de vocês, precisa ter? Bom... eu acho que essa eu respondo, né, Paulo? Que é mais voltado à minha função da empresa. Né? Bom, eu vou falar sobre isso, mas eu queria fazer primeiro uma analogia primeiro. Né? Eu vejo uma empresa assim, vamos pensar, uma empresa... Anote lá de novo, viu? Olha a analogia. Eu vejo como uma árvore. Pense numa árvore. Né? Então, uma árvore, ela está plantada ali na terra, né? E ela floresce, dá frutos, né? E você vê o que na árvore? O que você vê na árvore? Você vê a árvore, né? O tronco, e a folha. as folhas, né? E essa parte e o fruto. É muito bonita essa parte. Então vamos pensar essa parte da empresa como uma parte comercial da empresa. Então ali tá as vendas, os vendedores, né? O gerente de vendas que recebe o cliente na porta da loja e tal. Essa parte está ali. Mas o que sustenta essa empresa, essa árvore, melhor dizendo, é a raiz. É a raiz. Só que a raiz está embaixo da terra. Não aparece. Ela não aparece. Nível, né? Então, o que acontece? Ao longo da minha vida, como eu falei, eu trabalhei numa empresa, uma rede grande de móveis elétricos,
E eu via muitos amigos que chegavam a assumir uma loja, o gerente chegava ali, ele assumia como gerente daquela loja, e ele bombava. Ele trabalhava a parte externa, ele trabalhava árvore. E ficava a coisa mais linda do mundo. A diretora da empresa, nossa, porque a filial tal tá bombando, tá vendendo. Só que ele tinha... O que acontece quando você aumenta a venda? Você tem mais problema de assistência técnica, você precisa ter uma equipe de cobrança forte, você tem que ter caixa, você tem que ter toda essa parte, né? Que é a parte da raiz. E ele não trabalhava essa parte. Aí ele ficava um tempo, e aí se frustrava, e a empresa começava a cair, e ele era mandado embora. Então, eu logo percebi que ele tinha que trabalhar primeiro a raiz. Então, você falou de controles. Dentro da empresa, você vai montar uma empresa hoje, cara, esquece. Primeiro você pensa na raiz, estrutura a árvore. Quando você tem uma equipe boa, administrativa, quando você tem controles, você sabe para onde você quer chegar. Né? Verdade. Aí você pensa na árvore. É verdade. Mas a raiz é que sustenta a árvore. Né? Estrutura primeiro. Primeiro faz estrutura, os processos, define né? quais são as metas. É que nem uma casa. Você fazer a árvore, pode fazer uma casa também, né? Você vai fazer a casa, você tem que fazer a fundação, você tem que botar as colunas, depois que você vai, né? E depois vai embora. Aí você faz acabamento, mas se não tiver a estrutura, cara, não dá boa, né? Não dá boa. E isso teve também, ocorreu muito pós-pandemia, eu acho que durante a pandemia, que as empresas acabaram vendendo muito. As empresas, a maioria das empresas, né, parte de indústrias, cresceu muito na pandemia e aí não estava preparada para o crescimento, né? Que nem você falou em controles, falou em raiz, estrutura. As empresas hoje, a gente vê muitas empresas sofrendo que não tem capital humano, não tem pessoas para administrar o negócio, né? Dentro disso, vocês não sofrem com isso, porque vocês treinaram isso antes, né? Pois hoje outro ponto importante também, à medida que você ganhar, a sua empresa começa a ganhar um pouco de volume, você precisa departamentizar. Né? Então, hoje, isso é fundamental. Você coloca o departamento de vendas, você coloca um estoque, por exemplo, você tem que ter um controle de estoque, né? Então, você vai, alguém para cobrar. Então, mas departamento... Não, pode colocar uma pessoa para cuidar de um departamento. Ou dois, às vezes. Cara, a parte de cobrança e crédito de cobrança, se fulano faz. A parte de venda, Bertano faz. Então, você tem uma pessoa para responder por aquilo, para comemorar nas novas metas, né? Exatamente. E meta não é só venda, né? Você tem uma meta de... O estoque esse mês bateu em cima, fechou o inventário aqui, meta cumprida. Meta cumprida. Cobrança deu uma taxa baixa de perda, né? Meta cumprida, né? Então, tudo isso é fundamental você colocar, né? Agora, sobre os controles, que você perguntou, né? O controle, eu vou citar 3 aqui, eu acho bem importante, né? O primeiro controle que eu acho de uma empresa, qualquer negócio, cara, vai montar um carrinho de cachorro-quente. Né? Serve. Olha, quais são as dicas? Quais são as 3? O primeiro controle é o balanço patrimonial. Esse é um documento técnico, né? Então você tem que saber, você separa ali o balanço em 2 partes, ativos e passivos, né? Na internet você busca lá, balanço patrimonial, ele vai te mostrar vários exemplos. Né? Mas você tem que ter, cara, você tem que ter e obedecer aquilo que você está fazendo, está propondo para a sua empresa, né? Então você separa, qual que é o valor da minha empresa hoje? Quanto que eu tenho aqui de passivo, quanto que eu tenho de ativo, o que é passivo circulante que eu posso, né, que está movimentando dinheiro, o que é não circulante, que são os mobilizados, enfim. Você vai ter um balanço patrimonial. Então, esse todo mês você tem que fazer, pelo menos, né? Então, você vai ver o movimento da sua empresa. E o que você tem, qual o seu patrimônio está ali, né? Isso que é fundamental, esse relatório. O segundo relatório que eu quero citar aqui é o DRE. Então, o DRE, você tem lá um volume de vendas, né? No mês, faturamento, sei lá, vendeu 500 mil, por exemplo, né? Então, vendeu 500 mil, qual foi o custo desses 500 mil? Esse custo foi, sei lá, 350 mil. Então, faturamento 500, custo da mercadoria vendida foi 350, lucro bruto 150. O que você faz com esse lucro bruto? Vai lá, tira as despesas, né? As despesas fixas, a perda, comissão de vendedor, que são as variáveis. As variáveis dele. Também. Aí você vai ter o lucro operacional. Nesse lucro operacional, você vai pagar aí os seus empréstimos que tem, né? E o restante você vai investir na empresa. Então, o DRE, né? É um documento assim que você precisa ter, um relatório importante. Ele norteia, né, e dá uma clareza para o empreendedor muito grande, para saber como é que está realmente a saúde financeira do negócio. Justamente, sabe se está bem, se está mal, né? E o terceiro é o fluxo de caixa, né? Tem vários outros relatórios, mas esses 3 são mais importantes, né? O fluxo de caixa é aquilo que entra e sai, né?
Tem um exemplo, uma empresa que ela, de imóveis, inclusive, que ela quebrou, porque vendeu muito. Ela investiu, que coisa esquisita, né? Mas é verdade, o cara investiu uma grana para uma loja de imóveis. Ele não tinha caixa para ele fazer girar. Ele vendeu aquilo, só que ele vendeu parcelado no carnezinho, né? E aí acabou a mercadoria dele e ele não tinha dinheiro para comprar mais. Exato. Empresa nova, não conseguia repor estoque aí. Né? Então, fluxo de caixa, o Ou que seja, entra, ele voltou naquele processo que ele não estruturou, ele só pensou na parte bonita, na venda. Ele não montou a parte de baixo, porque não adiantava. Ele tinha que fazer o seguinte, eu estou preparado para vender até tanto. Vendeu até tanto, infelizmente ele tinha que parar, porque ele não tinha braço, né? Tinha que falar, obrigado, vendi, ele precisa vir o fluxo de novo, entrar para fazer girar o negócio de novo. Perfeito. Exatamente. Então, acho que os 3 relatórios que eu julgo os mais importantes são esses 3 aí, né? Mas deixa eu pontuar de novo. Então, uma empresa quebrou porque vendeu demais. Vendeu demais. Olha isso. A empresa quebrou porque vendeu muito. Né? Vendeu, acabou o produto, não tinha como repor. Não vendeu tinha parcelado. Colocou lá contas a receber, né? Tinha um estoque de 100 mil, vou deixar mais claro aqui, de 100 mil. Vendeu parcelado em 10 vezes, vai entrar 10 mil por mês. Né? Não tem o que fazer, porque daí só vai entrar 10 mil daqui um mês. Só que as contas desse mês paga como? Com o quê? Exatamente. Colaborador, funcionário, encargo, melhorias, mercadorias. Não tem? Não tem. Se não tiver alguém injetando ali, quebra mesmo. Falta de planejamento. Falta de planejamento. O Paulo falou a palavra-chave aí, né? Planejamento, acho que tem que... Se vou montar um negócio, planejamento. Né? Vou contratar, planejamento. Vou investir, planejamento. Tudo planejamento tem que estar presente em tudo. O que eu vejo muita falha, assim, Oséias e Paulo, é no empreendedor que realmente só olha o dinheiro que entra, sem entender o que aquilo realmente representa. Porque ele não tem um DRE, não tem um relatório muito bem claro da sua empresa. Ele não sabe que tudo aquilo que você falou, que tem diferenças de para onde que vai esse dinheiro, que é para mercadoria, que é de custos operacionais, que é de comissão, que é de variável, que você tem que tirar os custos, para depois sobrar o que de fato é um lucro, que você tem que ter um outro planejamento para saber o que você vai reinvestir do seu lucro ou o que você vai fazer realmente em uma retirada da empresa. Sempre, obviamente, deixando o caixa da empresa sadio, sem fazer saques ali que não possa fazer, né? Porque a empresa não permite. E saber separar o que é empresa e o que é pessoal, né? Isso. Então, empreender é muito mais técnico do que muita gente imagina. Eu começo um negócio pequeno, legal, admiro a vertente empreendedora, tá arriscando e tal. Só que, peraí, dá um passo para trás e faz o que vocês disseram, o que o Paulo falou. Planeja o negócio. Planeja. Um cachorro-quente, teu lucro não é 15 reais. Tem que tirar todos os produtos, insumos, um guardanapo faz parte de uma composição de um custo de um cachorro-quente, um ketchup, né? Uma energia, uma água, uma vina, né? Quanto que custa o cachorro-quente? Tá, 11 reais. Sobrou 4. Né? O que é 4? É um colaborador, ainda tem que pagar. Então, é muito mais detalhado do que parece. E Curitiba é pior, porque tem vinda, né? Em São Paulo não tem, só assim. Tem tudo isso. Mas tem que ter um controle na ponta do lápis ali. Exatamente. Só que isso, assim, é o tempo que deixa a pessoa boa também, né? Acho que no início, talvez, quem entra pro mercado realmente vai com o peito na coragem, arriscando, indo para cima, e depois vai passando por umas lambadas e vai ficando bom. Vai aprendendo com os nós fazemos o DRE aí todo mês, né, Zé? Só que como a gente está hoje a gente entrou num modelo de empresa que é o lucro real, né, Zé? Que você tendo o DRE já você fazendo o DRE mensalmente já é difícil. Já é difícil. É complicado. Então, porque o lucro real é muito mais coisa para você. Muito mais complexo. Você imagina a pessoa que não tem planejamento entrar numa veia dessa, o cara já se extrapola facinho, né? Facinho. Você perde fácil. O Ismael falou uma coisa agora há pouco, que eu e o Paulo a gente se dá muito bem, a gente é bem diferente, assim, né? Mas essa parte que o Paulo falou do lucro real, por exemplo, essa questão tributária, toda a parte administrativa da empresa, é uma coisa que o Paulo não se preocupa. Né? Então, ele não tem essa preocupação. Né?
E... Da mesma forma que a parte técnica. Isso, porque ele essa fica parte eu cuido, né? A parte dos números, assim, eu me viro lá, né? Entende um pouco. Existe, E já a parte técnica, toda a parte de logística, que o Paulo controla tudo, cara, eu desço lá no barracão, quando eu vou organizar alguma coisa, não dá certo. Não dá bom. Então, é assim... O Paulo, olha, pode subir o Zé, fica tranquilo. Então, assim, é isso, é mais ou menos por aí. Mas é por aí. Deixa aqui que eu vou ajeitar, cara. Aí esses dias atrás eu peguei pilhadeira e falei, eu vou fazer um esquema. O Paulo tá viajando, né? Falei, deixa eu pegar da organizada aqui, né, cara? E aí eu peguei, arrumei o barracão lá, fiz uma coisa. Todo errado. Não, fiz, Brincadeira. Cara, mas não, foi isso mesmo. Né? Aí o Paulo chegou e falei, pô, aí, Paulo, olha o que eu fiz aí, né? Tu achou? O que você achou aí, né? Ele, tá bom, né? Parabéns. Se esforçou. Tudo errado, Paulo. Ficou bom, né? Aí eu falei, cara, você gostou? Eu falei, ficou bom. Mas se a gente mudasse isso aqui, esse detalhe aqui, mais esse, putz, realmente, cara. Ou seja, ele mudou tudo que você tinha feito. E ficou, né? Poxa vida, né? Mas é assim, né? O que é legal é que quando você tem duas pessoas com perfis diferentes... Elas somam? Não, elas não somam. Aí que tá o somam. negócio. 1 mais 1 dá 2 nesse caso. Porque um potencializa o outro. Então multiplica. Quando você tem uma empresa, você cuida de tudo. Uhum. Imagine que você tivesse uma empresa e você cuidasse só de metade. Entende? O trabalho seria metade. Sim. Né? Então, quando você tem. Eu não me preocupo com a parte técnica, essa parte que ele faz. E da mesma forma é recíproco, né? Então, quando eu faço isso, a parte que eu faço é potencializada, porque sobra mais tempo. Sim. Então, onde que eu falo que 1 mais 1 dá 2, né? Um potencializa o outro, entende? Então, vamos colocar 1 mais 1 dá 2,5, né? Vamos dizer assim, Mas estava ouvindo assim, ó, quando o empreendedor, o proprietário desce para servir o cafezinho, ele tem que entender que a nave está sem piloto. Isso. Né? Então, ele tem que tomar realmente o controle daquilo que ele é bom, da mesma forma que você é bom na parte técnica, e você é bom na parte administrativa. E daí vocês se completam, né? E hoje, assim, com 5 anos aí de sociedade, um já olhou pro outro, já sabe que o dia do outro não tá bom. Já tem essa facilidade. Hoje o Paulo não tá legal, cara. E vice-versa. Hoje já dá pra identificar isso com tanto tempo de... É verdade. O Paulo, ele casou recentemente, a amigona nossa, a Val, né? Gente fina demais também, assim como o Paulo, né? Então, aí você sabe, né? Depois que a pessoa casa, muda, mas que tem dia que chega, não é o mesmo, tá? Mas brincadeiras à parte, a gente se dá muito bem, não tem... Existe um respeito. Mas é um assim, tempo né? bom já, né? De parceria, né, Paulo? É uma cumplicidade, né? Uma cumplicidade. Você tá com problema, a gente tenta... Na verdade, a gente não passa isso para a empresa, né? A gente conversa separado, né? Explica ali, fala, pô, hoje um cobra o outro, isso. né? Não, hoje Não tô legal. Hoje eu não posso atender ninguém, não posso atender falando de tal, não posso ir para tal lugar, não, eu vou e porque a gente é ser humano, né? A gente Exatamente. sente, né? A gente sente, não adianta, a gente não é robô. Né? Não é liga um botão, programa, desliga, acabou. Exato. Ainda mais empreendedor, que não trabalha 8 horas por dia, empreendedor. A tua empresa é tua 24 horas por dia. 24 horas. Isso mesmo. Você estando ou não estando lá, a preocupação mesma. Então você acaba, não adianta. A gente não quer trazer problema de fora para dentro, só que você é o negócio. Não tem outra pessoa, é você que toma conta daquilo. Claro que profissionalmente a gente não vai se expor, mas é diferente de um colaborador que quando sai, a máquina desliga do operar, ele desliga a empilhadeira, vai para casa e tal. Pode ser até que ele pense na empresa, e é legal pensar assim, que daí o cara tá comprando tua briga. Mas o empreendedor, meu amigo, o boleto que vai vencer no outro dia, e o 13º, e as férias, e o produto, e chegar, tem que montar toda uma operação, fazer lá o que o Paulo tentou organizar, tem que organizar de novo, e não para, né? É um ciclo, né? É um ciclo. Vocês não desligam. A verdade é essa, vocês não desligam. É isso aí. Queria que você falasse pra gente quais os motivos principais dos fracassos das empresas. Por que você acha ali que hoje Por uma que você empresa vai até um certo ponto? A gente já citou alguns, mas pra gente acentuar isso aí e já ir pra parte final. Pois é, eu acho que assim, para mim, eu acho que aqueles 3 pilares, eu acho que é o ponto principal, né, cara? Falta um deles. Isso é certo.
né, Paulo? Exatamente. Você vê que é uma coisa errada, o cara tem que primeiro identificar o que está acontecendo, né? O primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, que é assim, é um pouco em falta de humildade, sabe? Então o cara fala, poxa vida, ele sempre está buscando alguma justificativa, né, para aquele, né? O negócio não está bem, pô, mas foi porque fulano não me pagou, né? Ah, porque eu não consegui comprar do fornecedor, porque a crise, a pandemia, a mudança de governo, sei lá, né? Nunca é ele. Nunca é ele. Eu sou os outros. Justamente. Então esse é o ponto principal, porque assim, à medida que você não reconhece que tem alguma coisa errada, você não tem nada para consertar. Então, Entendeu? É mais Vai fácil fazer o você quê? jogar o problema para alguém do que você resolver ele. Infelizmente. Então, quando você não tem nenhum problema, cara, você perpetua aquele problema. Cai naquilo que a gente sempre bate na tecla, né? O problema não se administra, né? se O resolve. problema se resolve. resolve. Né? Se resolve. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, cara? Acho que o camarada não... Aí a segunda é a parte administrativa, né? Acho que eu percebo, assim, pelo nosso ramo aí, né? O pessoal muito carente, assim, da parte de entendimento, assim, sabe? Você pega, tem cliente nosso, assim, que puta, eu respeito demais, o cara vai ali, mas às vezes ele não consegue fazer um relatório de um mês, e não é porque ele não tem tempo, é porque ele não entende que é importante, conhecimento. né? Então, pô, você tem que saber o faturamento seu, tem alguns números que você precisa saber, né? Não pode desprezar isso. Não pode. É que tem gente que acha que trabalhar é só carregar carga. É justo, exatamente. Você falou tudo, Lucas. Né, eu já passei por alguns processos assim que teve que passar por desconstruções. Não é só você carregar carga nas costas, você gerar relatórios para você identificar quais são suas métricas, onde você quer seguir, ou para você tomar decisões. Fica tudo mais fácil. Gera um relatório, eu quero tomar uma decisão. Mas tá, traz os números. Alguém vai ter que levantar esses números, né? Não é só ficar carregando. Justamente. Assim, você na administração, você estuda que tem, eu até esqueci o nome, mas tem uma pirâmide, né? Que ela é dividida em 3 partes, né? Então, o primeiro é a parte estratégica, né? A parte estratégica. A segunda é a parte tática. A terceira parte, a base da pirâmide, é a parte operacional. Então, você precisa entender isso dentro da sua empresa. O que é a parte estratégica? São os diretores da empresa, né? O que nós vamos fazer? Qual que é o investimento que a gente, qual a direção que a gente tomasse esse ano, né? Esse mês, sei lá, né? Então a gente vai, que nem a gente, né? Estamos com um negócio novo aí, paralelo à distribuição, que é o transporte, né? A transportadora, né? Então a gente decide aquilo porque a gente vê que é uma veia que começa a aparecer no negócio e você, né? Começa a buscar a oportunidade ali, né? Então essa parte estratégica, eu e o Paulo cuidamos, acho que dentro da nossa realidade, relativamente bem, né? Depois tem a parte tática. Aí envolve os gerentes, os supervisores, né? Que você vai pegar aquela ideia que a diretoria tem e você vai jogar aquilo você vai organizar aquilo para tornar essas partes executáveis, né? E aí chega na parte operacional. Que aquilo vai acontecer entre os vendedores, né? As partes que, né? Os auxiliares ali, as partes que compõem a empresa e faz a coisa acontecer. Mas é preciso entender isso. E isso, eu falo, não serve só para uma empresa grande. Qualquer nível, qualquer tamanho de empresa. Negócio. Você precisa primeiro planejar o que você quer nessa parte estratégica, né? Depois você vai colocar aquilo ali, organizar a execução daquilo, que é a parte tática, né? E aí você vai para a operação. Aí vamos, né? Finalmente, né? Então acho que isso é a parte que é uma carência, assim, essa noção de dividir as funções, de entender o que está acontecendo, de estar presente ali na empresa, né? No local certo, que ele precisa, na parte certa da empresa que ele precisa estar. Eu acho que os empreendedores do Brasil, perdão, do nosso ramo, melhorar o termo, né? Eu acho que tem muito carente nisso, a gente percebe nisso, né? Então, dentro da tua visão, no desculpa te cortar, é parte organizacional. É o que mais as empresas, né, desse ramo pecam é na parte organizacional e acaba o organizacional complicando toda a operação. Exatamente, eu acredito que seja isso. Eu já vi gente, desculpa, Paulo, pode falar. Acho que tem mais um ponto que eu acho que vale ressaltar. Muitas empresas aí nascem do empreendedor que saiu de uma empresa que ele trabalhava há muitos anos e, no ponto de vista dele, ele trabalhava na produção. Cara, eu trabalho há 20 anos aqui na produção. Na cabeça dele, não, cara, eu entendo tudo disso daqui. Eu vou sair e vou abrir a empresa para mim. Então ele sai, na cabeça dele, que ele sabe produzir um móvel desse aqui.
cara é craque. Ele que desenvolveu o esqui, ele que construiu, ele que foi lá e cortou, colou as lâminas, fez o rodapé, tudo certinho. Falei, cara, eu vou abrir uma fábrica de mesa. E vou bombar, porque aqui na empresa, o cara, eles podiam fazer um detalhe diferente aqui nessa mesa, mas eles não querem. Eu vou abrir e vou fazer. E vou estourar de venda, porque tem mercado para isso. Que eu sei fazer a mesa. Exatamente. E ele sai, ele vai lá e monta uma estrutura e cai naquilo que o Zé falou. Ele produz só o fruto. Uhum. De hora que chega na hora de administrar, ele não consegue. E daí ele se quebra. Se quebra. Tem um case aí é bem isso que você falou, Paulo. Tem um cara que ele tinha uma padaria, né? E tinha um padeiro que era bom, cara. O padeiro não existia igual. O pãozinho era o melhor que tinha naquela padaria. Né? E o pessoal vinha de longe, isso é fato, tá? Vinha buscar o pãozinho porque o pão era maravilhoso, né? Aí o padeiro fala, poxa vida, mas, cara, eu que toco essa padaria. Os caras ficam ricos nas minhas costas, né? E eu que sou o padeiro, né? E o cara vai enchendo a cabeça dele, então um dia ele fala, eu vou sair dessa padaria. Né? Vou esquentar a cabeça com o meu patrão aqui, pô, eu que toco a empresa, né? Ele sai da empresa, pede a conta e monta outra padaria, né? Uhum. Só que depois, cara, ele descobre, cara, que nem só de fazer pãozinho que vive a padaria. Vive de administração, só vive de um monte de coisa, Não sabe? era só o pão que E aí ele produzia. quebra, né? Ele fica um tempo naquela padaria, ele quebra. Pô, cadê o marketing? Cadê a administração, né? Cadê... Layout, placa, tudo, comunicação cara. visual. É muita pãozinho. coisa Aí envolvida. ele vê, puta, o pãozinho não era nada, né? Aí ele pega e fecha a padaria dele, da pior forma, né? E volta, aí o patrão, né? Recebe ele de volta, né? E ele tá a trabalho até hoje lá, né? Então, é legal, não, né? É verdade. Já vi situações assim que a pessoa, pô, mas eu faço, acontece, não sei o quê. E tem muito disso. Tem muito disso. Eu falei, peraí, você tem que dar um passo para trás e tentar olhar o por que você é bom, né? Porque às vezes ele te proporciona que você seja bom. A empresa é tão boa ao ponto que te deixa um ambiente favorável, né? Te dá ferramentas para você fazer. Agora vai lá fora fazer. Né? Não só fazer. Aí entra a parte que você falou de fazer a administração. E eu já presenciei, já vi gente comentando da parte operacional, porque daí o que acontece? Quem trabalha no administrativo normalmente trabalha sem se sujar, né? Trazer de uma forma bem clara aqui para o pessoal entender. Não se suja porque é mais computador, é uma impressora, é cadeira, escritório mesmo. Eu já vi gente do personal olhando para a parte da administração e falando, pô, o pessoal não faz nada, cara. Isso mesmo. Pô, você fica sentado naquela mesa lá, pô, moleza. Moleza, meu amigo. Moleza. E é realmente isso que acontece. Pressão, ligação, relatório, entrega, e o Zé no lombo, traz, quero número, eu quero dado, estatística. Gente, não é fácil, temos que entender que é o seguinte, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu já vi gente olhando fulano, mas pô, fulano não faz nada. Eu falei, peraí, gente, acho que se fulano perguntar de você, ele vai achar que também não faz nada. Então, pera lá. Né? A pessoa tá com uma demanda que é diferente da sua demanda e conhecimentos diferentes. Né? Acho que acontece muito disso. Acontece muito disso e que nem se falou, né? As pessoas, elas estão sempre preocupadas no que o outro está fazendo, né? Em alguns casos, né? Tem pessoas que olham e falam, pô, você está trabalhando pouco, né? Pô, senta aqui, cara. Senta aqui, faça o meu trabalho um pouquinho pra você entender, né? Eu acho que as pessoas têm que entregar o melhor. Acho que na minha opinião, você tem que entregar o melhor no que você está fazendo. Cara, você está fazendo pãozinho, faça o melhor pão. Você está fazendo a venda, faça a melhor venda do mundo. Independente do cliente que chegar, você faz a melhor venda. Acho que esse é o diferencial das empresas que estão crescendo, que nem no caso de vocês. Uma coisa que eu vou falar aqui que para quem acha que faz bastante, ou para quem acha que trabalha pra cacete, é simples, é só sair da empresa. Se você acha que você está se doando demais, entregando, não está tendo reconhecimento, eu sempre cito duas coisas. Primeiro, realmente faça além do que você é contratado. Isso é óbvio, para tudo. Não só na empresa, para relacionamento, igreja, enfim, qualquer coisa da vida, você tem que entregar a mais do que você foi contratado ou de fato é a tua responsabilidade como pai de família. Segundo, vamos falar da empresa agora. Se você está fazendo, continue fazendo porque alguém está te vendo. Esse é o primeiro passo, alguém está te vendo. Se não é o seu patrão que está te vendo, alguém de fora está te vendo. E outro ponto, se você está num nível que acha que não está se enquadrando mais, vai para uma conversa, vai para um diálogo, né?
Ó, meu nível de entrega é esse, porque às vezes você tá com uma visão que o teu patrão não tem, essa visão. E vai entender, pega um feedback, não é mesmo? Não é assim que tem que tratar, com feedback? Sim. Aí se você realmente, depois desse feedback, achar que não tá legal, aí existe a parte do rompimento. Ou uma conversa também resolve tudo, né? Porque não fica aquela murmuração nos cantinhos, de um fala para o outro, que o outro fala para o outro. Não estou dizendo da empresa dele, estou dizendo do mundo corporativo, do empreendedorismo de empresas. Eu faço gestão de pessoas e esse é um tema que eu tenho que trazer toda semana. É um tema que ele não pode esfriar. Eu tenho sempre que lembrar. Pessoal, dúvida? Fala comigo. Problema? Fala comigo também. Quem que vai resolver? Sou eu. Né? Se não der para resolver, fazer o quê? Tá tudo certo. A vida é assim. Eu vou te falar uma coisa. Assim, quando você falou esse termo gestão de pessoas, eu particularmente eu não gosto muito desse termo. Né? Eu acho assim, quando você fala em gestão, você gere processos, né? Eu gero pessoas. Eu mudo. É. Eu gero a parte da pessoa. Eu Aham, trato entendi. o pessoal dela. Processo, eu acho que é um complemento. Eu concordo com você, também tem a gestão. Mas acho que mais que isso é liderança. Então você lidera pessoas. Sim. Que vai muito além. É um termo mais abrangente, é uma coisa. Porque liderar está muito além de gerir. Liderar, você é exemplo. Cara, me segue aqui. Exemplo. Né? Então, processo não. Processo você gera. Processo tem que, Agora, tem que ser pessoas, daquela forma. Cara, pessoas o papel é sempre aquilo, o número é sempre aquele. Não, pessoas não. Tem temperamento diferente, tem momentos que tá, né? Então, é liderança. Você dá confiança. O que o gestor faz? Passa Ele confiança serve, pro time. Ele serve a equipe. Não é Exatamente. para ser servido. Cara, Exatamente. vem cá, vamos ver. O que vamos fazer para melhorar seu resultado? Você está com baixa E produtividade. fazer juntos, né? Isso. E às vezes o João, o que ele precisa ali, a liderança que ele precisa, não é o mesmo da Maria. Né? Então, você tem que ter os dois ali, você tem que ter esse feeling. Né, E de também cuidar. entender a personalidade de cada pessoa. Isso, Né? Aí é fazer a gestão de pessoas ou da Sim, forma que você perfeito, trata, ser líder. Que o líder ele sabe identificar perfis comportamentais. Isso. Porque não adianta eu colocar um perfil comportamental X para tratar de uma estrutura ou de um processo Y. Não vai dar. Não vai casar. Ou ter um perfil dinâmico com um perfil analítico. Não vai dar. Perfeito. Não vai bater. Eu tenho um perfil que ele é mais prático, ágil, objetivo, que ele não dá tanto rodeio. Existe perfil de vendedor assim, né? Que ele é... Isso. Aí tem um outro perfil que ele vai contornando. Aí, agora falando de vendas, né? Adoro venda, não adianta. Vamos ter que voltar para venda. Aí, vamos falar para o cara que é vendedor, a pessoa que é vendedora, ela tem que saber identificar também esses perfis no cliente para ela conduzir a negociação. Porque tem o comprador, que é o cliente, que ele é dinâmico. Ele não quer muito rodeio. Ele quer... Ele quer... Não, preço. Quanto é? O que você vai fazer? Então, a pessoa tem que saber conduzir. Aí tem o cliente que ele quer entender. Ele quer ouvir uma história, ele quer ver quem é você, quer te ouvir, ele quer falar da vida dele, por que ele está ali comprando de você, por que ele passou por um atendimento. Aí o vendedor também ele tem que saber conduzir isso. Ou seja, voltando para a parte de perfil comportamental, tem que saber fazer essa leitura, porque às vezes você coloca uma pessoa para fazer uma atividade X e não é que ela não sabe fazer essa atividade X, não é o forte dela. Exatamente. Ela só está no lugar errado, porque faltou um olho mais clínico da gestão para colocar pessoas nos lugares adequados. Aí é a liderança e exercer a gestão de pessoas para depois fazer gestão de processo. É uma coisa bem legal. Eu vi muitas vezes acontecer de uma loja, né? Tem um vendedor lá que é campeão de venda, o cara faz e acontece, o cara venda com ele. Aí o supervisor fala, poxa vida, esse cara é bom, né? Vamos promover esse cara vamos promover ele para gerente. E aí você perde o vendedor bom e ganha um gerente medíocre. Exatamente. Porque não é a praia dele, cara. Você perde o vendedor e arrebenta com a gestão. Justamente. Então, não é. O negócio é defender. É diferente, né? Cada um no seu quadrado, né? Eu tenho um vendedor, o nome dele é Tony Neves. Um baita, um monstro em vendas. Eu aprendi muitas técnicas com ele. E ele deixa muito bem claro isso. E é legal a pessoa entender isso também. Eu sou vendedor. Eu gosto de vender. Não me põe em gestão. Não me põe em gestão, que daí a gente eu não vou estar confortável nesse ambiente. Eu gosto disso, de conquistar o cliente, de pegar um cliente assim que é mais difícil de fazer a venda, de contornar.
e vibrar com o resultado. Porque daí a pessoa tá no lugar errado. Né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Quando você falou com relação a parte do vendedor, né? Um ótimo vendedor, a empresa olha com os olhos, bons olhos, coloca ele, acaba perdendo o vendedor e perde o gerente, porque daí a pessoa não vai... Se frustra, né? Se frustra de não ter conseguido atingir a meta. O Lucas é um exemplo de um vendedor excepcional, fora do comum, assim, com todos os adjetivos positivos que possa ter. Um vendedor excepcional. E um gerente melhor ainda. É uma exceção rara que eu vi até hoje. Eu pude contemplar e eu falo para as pessoas. Falo, cara, tem uma pessoa que eu vi até agora de mudança, que teve essa oportunidade de trabalhar na parte de vendas, foi o melhor vendedor da equipe e é um dos melhores do Brasil hoje. Você pode entregar qualquer coisa na mão dele que dá o preço e ele vai vender. E um dos melhores gerentes que já teve. A meta dele bate com 3 meses de antecedência. A meta anual, 3 meses de antecedência está batida. Então, assim, um caso raro, acontece. Mas são raros. Obrigado. Mas é assim, eu espelho muito naquilo que a gente conversou. Eu já entregava, que é ruim falar da gente mesmo, né? Mas enfim, eu já entregava além daquilo do que já era como responsabilidade. Proposto, então, né? proposto. Não, até proposto isso, não. Isso aí é para quem quer ficar nisso aí. Né? Sem já ter a nomenclatura ou a responsabilidade de exercer tal coisa, mas eu já fazia, né? Tanto que hoje eu ocupo um cargo de gestão comercial e sem o ser gestor eu passei por um processo, óbvio, né? Não foi assim, toma gestão, não. Passei pela parte de vendas, era o que mais vendia, graças a Deus, né? Merecimento, entrega, trabalho. Depois houve um pedido da diretoria de uma proposta de supervisão de vendas, né? Então, onde o pedido foi só o seguinte: Lucas, você está com um desafio. Eu quero que você forme mais Lucas. Então, eu quero que eles estejam... Multiplicador. O mesmo resultado que você tinha. Então, passei por um período de supervisão e é interessante passar por um período de acompanhamento dentro de uma empresa que funciona o seguinte. E eles falaram bem assim para mim: não tem volta. Você entendeu o recado? Eu falei, entendi. Ou seja, supervisão. Se não deu certo... Abraço, obrigado, tá tudo certo. Legal. Ótimo. Passei por um processo de supervisão, mas mesmo quando eu estava na venda, o pessoal que me via de fora da empresa, eu digo, quem estava na empresa sabia qual era a minha função, mas quem estava fora da empresa, pela forma que eu já agia, pô, você faz o quê? Você para gestão? Eu falei, não, eu sou vendedor. Aí depois que me deram o cargo de supervisão, que eu passei a estruturar os processos, cuidar da equipe, fazer a gestão, entregar metas, fazer treinamento de vendas, o resultado foi maravilhoso. O Lucas agora, 1 ano de supervisão, agora está aprovado, você vai para a gestão realmente deste departamento. Mas antes eu já fazia essa parte, essa entrega, né? Então, na hora que eu cheguei para fazer a parte da gestão comercial, para mim a parte da gestão comercial já estava muito lá atrás. Então, quando eu cheguei no cargo, é só uma nomenclatura. Que se aparecer no rodapé aqui, gestor comercial não, para mim tanto faz. Porque não é esse cargo que faz a diferença para mim, é o que eu faço, né? Eu gosto de fazer isso. É diferente. É como eu falei, né? Liderança. Você tem liderança. Tá em você. Você quer, né? Você sente prazer, sente orgulho do que você faz. Essa é a grande diferença, né? O que diferencia um gestor do líder é isso, né? Ele sentiu a vibração do resultado, ele né? Conseguir ver o outro, conseguindo vender, fazer o resultado ali, ele se vibrar com aquilo, eu faço parte disso, né? Desenvolver, acho que olha isso essa é legal. técnica, vai por esse caminho, vamos fazer esse treinamento, vamos fazer esse curso, vamos para essa área. Gente, senão a gente vai até... Já deu mais de 1 hora. Legal, muito legal. Queria agradecer a presença, um bate-papo assim muito edificante mesmo. E esse é o nosso objetivo, é trazer empreendedores que tenham visão de futuro, visão assim de entrega, visão de conexão. Porque o que a gente está fazendo aqui é gerando uma conexão. Vou estar falando para o nosso público da Minersul, o público vai estar entendendo como é que o empreendedor, como é que é uma área administrativa, como é que é uma área mais técnica, e olha os perfis que junto e complementam uma empresa forte. Então, tudo isso é uma entrega e é o que a gente propõe na hora que a gente fala que é conexão empresarial, conexo empresarial.
Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que a agenda de vocês é bem apertada. Hoje em Curitiba um trânsito, uma chuva. Então, mais um desafio aí, mas vocês estão aqui contribuindo com a gente. Obrigado mesmo. Se quiser deixar uma palavra para o pessoal aí, fiquem super à vontade. Pode começar. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade, que esse é um momento muito agradável, além de tudo, né? E poder falar um pouquinho da nossa empresa, né? Eu acredito que os nossos clientes vão ver esse vídeo aí, então eu quero expressar aqui os meus agradecimentos a todos os nossos clientes, as pessoas que confiam no nosso trabalho, né? Então, a gente leva muito a sério o que a gente faz, tá? A gente brinca tudo, mantém um ambiente bem descontraído da empresa, mas a gente leva muito a sério, a gente tem um cuidado muito grande, um respeito com cada cliente, né? Então, é aquela câmera ali, né? Isso, então, essa mesmo. Muito obrigado aqui, em nome da Minersul, né? Por todos esses anos aí de parceria, e esperamos que fique muitos outros anos aí essa parceria nossa. Então, muito obrigado. Eu agradeço, Lucas, Ismael, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Apresentando a Minersul para vocês e para todos que estão nos assistindo, a Conexo. E esperamos vir mais vezes, né, Zé? Sim, Opa, certeza. O assunto a gente vai ter aqui é dar com pau. Olha, já passou mais uma hora tranquilo. Obrigado, Paulo, pela presença. Deixa uma palavra aí para quem acompanha a gente. Opa, Lucas. Agradecer aos nossos seguidores, agradecer quem está com a gente, né? Agradecer ao Paulo, Oséias, como o Lucas já falou, pela disponibilidade. A gente sabe que o dia é corrido, o empreender é muito difícil, então falta tempo. E vocês estão aqui com a gente, trazendo um conteúdo maravilhoso. Conforme o Lucas falou, dava para ir muito longe, né? Só falando de vendas, técnicas, produto, enfim. Obrigado a vocês aí por estar participando. Obrigado, Lucas, também pela parceria aí, tá imprimindo bastante esforço e trabalhando, entregando, fazendo sempre o melhor. Que nem você sempre fala, e isso é o exemplo disso. Entrega muito mais, entregando sempre mais. Isso é a palavra do dia. Faça mais do que você foi contratado para fazer. Realmente é uma palavra que faz total sentido. Faça uma entrega além daquilo que você foi chamado para fazer, porque assim você também vai acabar crescendo e fazendo com que as pessoas que estão ao seu lado cresçam. Desejar aqui um crescimento para a Minersul fora da realidade, desejo sucesso para eles, desejo que a nível nacional, internacional, e essa empresa exploda, porque eu estou vendo aqui a paixão que eles têm por fazer isso, o respeito que eles têm pelos clientes e a entrega que eles têm com o empreendedorismo. Sucesso para vocês e que Deus abençoe o negócio de vocês. Obrigado. E vocês que nos acompanham, sigam a página da Conexo, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo em todas as redes sociais e até o próximo episódio.